Já estamos de volta com o Jornal da Amazônia. Em 2014, o Disque 100 registrou mais de 91 mil denúncias de violação dos direitos de crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos de idade. Deste total, 11 mil, cerca de 13% foram encaminhadas por pessoas dos estados da Amazônia Legal. E visando realizar uma parceria para o enfrentamento da violência sexual, será realizado no próximo dia 18 o seminário de mobilização à proteção das crianças e adolescentes do Amazonas. Para falar mais sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a consultora da plataforma dos Centros Urbanos Unicef, Vanessa Praia. Seja bem-vinda. Boa noite. Olá, boa noite. É uma honra estar aqui e principalmente para convidar a sociedade civil a estar conosco no dia 18, na Assembleia Legislativa, que fica localizada no Parque 10, para que a gente possa trabalhar essa temática, né, de violência sexual aqui no Amazonas. A gente mostrou alguns dados importantes sobre os estados que integram a Amazônia Legal. Os números são bastante expressivos, sim, principalmente aqui no Amazonas, um total de mais de 8 mil casos. O que se deve a esse aumento exatamente? Bom, esse aumento, ele significa a questão de que hoje as pessoas, a sociedade civil, ela está mais antenada no sentido de denunciar. Então, ela já está denunciando através dos equipamentos de serviços, como o Disque 100, e também por meio do conselho tutelar e também as delegacias. Então, as pessoas elas estão buscando esses direitos que, no caso, foram violados, elas estão buscando esse retorno. Mas, para a gente, ainda é alarmante, principalmente por quê? Porque ainda existem especialistas que dizem que ainda falta a questão de buscar mais informação e alegam que também existe a questão do subregistro, que também vamos estar discutindo nesse seminário. É importante a gente falar, Vanessa, que não somente a violência sexual em si, mas esses dados mostram pra gente outros tipos de violência, né? Que violências são essas? Sim, ela vem associada à questão de negligência, dos pais ou responsáveis, ela também vem através do trabalho infantil, Violência física, psicológica. Uhum. Então, a gente tem alguns temas que serão debatidos no próximo dia 18 nesse seminário. Que temas são esses exatamente? Bom, principalmente a questão de dados, Então, a gente tem representantes da esfera nacional, bem como a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, através do Ministério da Justiça e Cidadania e também a SDH, que é a Secretaria de Direitos Humanos. Vamos estar aqui justamente para falar dos equipamentos de serviço, do Disque 100 e esses trabalhos que, no caso, é o fortalecimento da rede, que a gente também precisa fortalecer aqui localmente. A gente percebe que com a implantação do Disque 100 ficou bem mais fácil realizar essas denúncias, já que não precisa se identificar, não precisa falar o nome. Então, só veio agregar essa ferramenta, Vanessa? Só veio agregar. E uma outra coisa, também existe equipamentos de serviço no sentido de estratégia, bem como o Proteja Brasil, que é um aplicativo muito bacana de se colocar no celular e até mesmo porque... Um exemplo, se você sai numa festa noturna e de repente identifica um adolescente ou uma criança, de repente com uma pessoa adulta, que seja suspeito de alguma coisa, então no aplicativo ele já diagnostica aonde é que está o conselho tutelar mais próximo, aonde é que está algum equipamento da rede de proteção. Então eu sugiro à sociedade que baixe o aplicativo Proteja Brasil. É a nível nacional esse aplicativo? Sim. E aí a gente também já está começando a divulgar. Todas as pessoas podem baixar. Muito fácil, prático. E vocês ficam antenados aonde é que está o local mais próximo da rede de proteção. Vanessa, hoje o Amazonas ocupa o 5º lugar no ranking nacional de números, trazendo aí essas denúncias. Mais de 100 mil habitantes, mais ou menos, essas contas são feitas. A gente falou sobre a falta de informação, que tem contribuído
para que a gente não consiga um número maior, mais expressivo do que a gente tem hoje. Como é que a gente pode perceber, enquanto família, enquanto amigos, enquanto próximo dessa criança, desse adolescente, desse vulnerável, que ele está sofrendo algum tipo de violência, seja ela sexual, física, psicológica, ou até mesmo sendo negligenciada essa situação pelos pais, né? Bom, nós somos uma escuta, um canal de escuta, ou seja, a partir do momento que a criança ou adolescente ela está falando alguma situação, um exemplo. Deixa eu falar mais um pouquinho de crianças e adolescentes. Quando ela tem em torno de 4 anos de idade, até 8 anos de idade, por aí assim, o que ela fala? A partir do momento que ela fala que está acontecendo voyeurismo, ela não conhece o que é voyeurismo, mas ela já está dando alerta de que alguém está visualizando ela de um comportamento diferente. Então, ela pode até não identificar a tipificação certa da violência que está acontecendo, mas ela sabe falar. Né? Então, assim, ficar antenados, principalmente porque, como eu falei, nós somos um canal, né, dessas denúncias também. E, a partir do momento que a gente fica calado, a gente está sendo conivente com esse crime, né? Para finalizar a nossa entrevista, Vanessa, faço convite, então, para quem está em casa, vai ser no dia 8, vai começar a partir de que horas e quem pode participar? Ok. Dia 18, agora, nesta sexta-feira, na Assembleia Legislativa, irá começar a partir de 8 horas, credenciamento até 8h30. Da manhã? Da manhã. Só é pelo horário da manhã, de 8, no caso, até 13 horas da tarde. Então, muito obrigada. Parabéns pela iniciativa. A gente precisa cada vez mais falar sobre esse assunto e mostrar esses dados que são importantíssimos, não só aqui no Amazonas, mas o Pará também, o estado do Pará tem um número bem representativo e um total aí envolvendo os estados da Amazônia Legal, mais de 30 mil. Então, realmente a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, debater, trazer projetos, enfim, outras coisas aí para a gente conseguir diminuir estratégias. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Veja a seguir, Escola Pública do Amapá será modelo para educação militar. Não saia daí que o Jornal da Amazônia volta em instantes.